Olá galera, hoje eu mostrarei top 10 maiores países do mundo, então vamos lá. Não faz muito tempo que a Argélia assumiu um lugar no top 10 dos maiores países do mundo. Até 2011, este posto era ocupado pelo Sudão, que teve seu território reduzido com a independência do Sudão do Sul. A Argélia hoje é o maior país da África, com 2,38 milhões de quilômetros. Está localizada no norte do continente, fazendo divisa com 7 outros países, entre eles Marrocos, Tunísia e Líbia. Este país da Ásia Central conseguiu sua independência em 1991, após o colapso da União Soviética. Com 2,72 milhões de quilômetros, o Cazaquistão é do tamanho da Europa Ocidental. Apesar de gigante, este país não tem saída para os principais oceanos, apenas acesso aos mares Aral e Cáspio. Famoso no mundo todo pelo personagem de humor Borat, o Cazaquistão tem a capital Nur-Sultan e o Lago Almaty como suas principais atrações turísticas. O nosso vizinho de fronteira ocupa o 8º lugar neste ranking dos maiores países do mundo. Da Terra do Fogo, no sul, passando pelos Pampas até chegar ao norte árido, o país tem uma vasta área delimitada pelo Oceano Atlântico e Cordilheira dos Andes. A Argentina tem 2,78 milhões de quilômetros. A Grande Buenos Aires concentra 40% da população do país. Além da capital, a Argentina tem destinos magníficos, como Bariloche, Patagônia, Mendoza e Ushuaia. O segundo país mais populoso do mundo, com 1,3 bilhão de habitantes, é também um dos maiores em área territorial. Místico, espiritual e com grandes belezas, entre elas o Taj Mahal. A Índia tem mais de 3,2 milhões de quilômetros, divididos em 28 estados. É um destino incrível, uma viagem que mudará a sua forma de ver o mundo. Um país do tamanho de um continente. A Austrália é gigante e o maior país da Oceania. Aliás, não há como comparar ela com as pequenas ilhotas que formam este continente. Sydney é a porta de entrada para este país com quase 7,7 milhões de quilômetros, mais que o dobro do tamanho da Índia. Melbourne, ao sul, Perth, a oeste, e a maravilhosa Gold Coast completam alguns dos cenários formidáveis deste. O nosso país ocupa o meio da lista do top 10 dos maiores países do mundo. Com uma área territorial continental, com 8,51 milhões de quilômetros, o Brasil tem floresta tropical, cerrado, pantanal e uma costa maravilhosa com praias imperdíveis. Conheça as 35 melhores praias brasileiras. O Brasil faz praticamente fronteira com todos os países da América do Sul, deixando de lado só o Chile e o Equador. Tem o Rio de Janeiro como o principal destino turístico internacional, mas não o único a encantar visitantes de todo o mundo. Seria preciso um post inteiro para mencionar apenas uma pequena parte deles. Na 4ª posição do ranking aparece os Estados Unidos, com quase 9,4 milhões de quilômetros, incluindo a ilha do Havaí e o Alasca. O país é tão extenso que de Nova York, na costa leste, até Los Angeles, a oeste, são 4.500 quilômetros. O país é um dos destinos mais procurados pelos turistas brasileiros e conta com inúmeras atrações, como Orlando, Chicago, São Francisco, Washington e muito mais. O país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, também é gigante em área territorial, com quase 9,6 milhões de quilômetros. É tão grande que faz fronteira com 14 países. E pensar que apesar do seu gigantismo, um imperador construiu uma barreira quilométrica para frear as invasões do norte. Estamos falando da Grande Muralha da China com seus 21 mil quilômetros de extensão, que tem a parte mais preservada e visitada pertinho de Pequim. O Canadá é bem vasto, mas boa parte do seu território é tão congelante que se torna quase que impossível a moradia. Quase no topo deste ranking dos maiores países do mundo, com cerca de 10 milhões de quilômetros, o país ocupa uma das últimas posições quando o critério é densidade populacional. Riquíssimo em maravilhas naturais, como as Montanhas Rochosas, o Canadá tem em Toronto a maior cidade do país, porta de entrada para muitos turistas com voos diretos de São Paulo. De leste a oeste, a Rússia, que começa na Europa, ocupa toda a extensão territorial da Ásia.
O tamanho impressiona, são mais de 17 milhões de quilômetros e 11 fusos horários diferentes. Para se ter uma ideia, quando é meio-dia de um lado, já é 23 na costa leste. Por isso, se fala que na Rússia, o maior país do mundo, o sol nunca se põe. A capital Moscou e São Petersburgo são as principais cidades e atrações do país. Espero que tenham gostado do vídeo, então até a próxima.